prega, realmente, todo o primeiro domingo é ela que prega, mas nesse exato momento ela está em Santarém, só voltará no final de semana e a gente vai tentar substituí-la à altura. Não sei se conseguirei, mas tentarei. Então nós estamos construindo uma ideia da bondade de Deus. E a bondade de Deus realmente é impressionante. E eu queria falar um pouco sobre esta bondade, porque alguém me fez uma pergunta essa semana e eu achei essa pergunta bem interessante. Pastor, por que algumas coisas na minha vida acontecem e outras não acontecem? Pastor, porque muitas das vezes eu tenho visto a misericórdia e a bondade, em muitas outras não. Eu realmente fiquei pensando um pouco sobre isso. E eu fiquei remoendo essa pergunta durante alguns dias, até me debruçar na Bíblia Sagrada e poder encontrar uma resposta. Porque o fato de irmos à igreja, o fato de estarmos dentro da igreja, não nos evita, ou não, nós não somos protegidos, ou nós não somos tão isentos, tão isentos de algumas situações que a vida nos tem preparado. E aí nós temos que acreditar que essa bondade de Deus está disponível para nós 24 horas por dia. E se nós cremos nessa bondade de Deus, nós vamos corresponder a Deus nos dias da grande seca, ou da sequidão, ou da escassez, ou no dia da grande prosperidade do crescimento. Porque Deus é bom o tempo todo. Todo o tempo Deus é bom. Só que muitas das vezes nós somos bombardeados com uma série de coisas que acontecem durante o dia, ou durante a semana, ou durante o mês. E quem aqui nunca se perguntou aonde está Deus em determinados momentos da sua vida? Quem nunca se perguntou aqui, será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não está mais comigo? Perguntas essas muito naturais para os humanos. Seres humanos fazem essa pergunta porque elas fazem parte da nossa trajetória. Mas jamais podemos esquecer que em tempos difíceis, as promessas se cumprem em nossa vida. Em tempo de luta, as promessas estão na nossa vida. E as promessas estão em nós por causa da bondade de Deus. E eu gostaria de compartilhar com você uma história que se repete na Bíblia. Em Gênesis capítulo 12, você vai ver que Abraão, ele vai viver um momento de escassez, vai fugir para o Egito, vai cometer um erro gravíssimo dizendo que Sara era a sua irmã, e assim isso vai ter uma consequência. Mesmo Abraão tendo uma promessa sobre sua vida, Abraão mente em relação a algo que não deveria mentir. E algum tempo depois, Isaac comete o mesmo erro. Isaac comete o erro semelhante ao erro que seu pai cometeu. E a minha pergunta diante de tudo isso, por que nós repetimos os erros? Por que os erros acontecem em nossa vida? Por que filhos podem repetir erros dos pais e assim por diante? Talvez porque nos falte obediência e também creia na bondade de Deus. No capítulo 12 está a história de Abraão, mas no capítulo 26 de Gênesis, eu gostaria que você lesse comigo, porque está aqui a história de Isaac. Contextos semelhantes, momentos semelhantes, que precisamos aprender na Bíblia Sagrada hoje. Porque certamente a bondade de Deus nos seguirá. Só que às vezes somos
desafiados a obedecer. Observe. Versículo 1 do capítulo 26 diz: havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Primeira coisa que eu quero que você grave: havia fome, ou havia fome novamente, como foi nos dias de Abraão. É interessante lembrar que Abraão tem uma promessa, Isaque tem uma promessa, e eles estão debaixo de uma promessa, mas mesmo assim, eles estão vivendo dias de escassez. Havia fome na terra. Na NVT diz o seguinte: o Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, faça o que eu mandar, habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso, confirmo que darei a todas as terras, confirmo que darei estas terras a você e a seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que os seus descendentes sejam numerosos, quanto as estrelas do céu, e darei a eles toda esta terra, por meio da sua descendência. Todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. É interessante quando aqui a gente para e observa que Deus se apresenta agora a Isaque, o filho de Abraão, relembrando a ele a promessa que o pai havia ouvido do próprio Deus. E também aqui percebemos que Deus relembra a Isaque que existem algumas coisas que Isaque precisa lembrar diariamente na construção da sua jornada sobre a terra. Abraão recebeu a promessa, Isaque agora está revalidando essa promessa, mas essa promessa não chegaria a Isaque se Isaque não percebesse ou não se atentasse às coisas que Deus disse. Deus disse a Isaque: o teu pai me deu ouvidos, o teu pai me deu ouvidos, o teu pai me obedeceu, as ordenanças que eu dei a seu pai, ele cumpriu, e isso fez com que ele obedecesse meus mandamentos, meus decretos e minhas instruções. Observe que o autor bíblico separa isso em 3 esferas. A primeira esfera, ele diz mandamentos. A segunda esfera diz decretos. A terceira esfera diz instruções. Bem, cada um de nós aqui sabe que ao estudar essas 3 palavras, iremos ver que cada uma delas, apesar de serem semelhantes, cada uma delas tem uma direção diferente para cada um de nós. E eu fico pensando, por que Deus deixou isso claro para Isaque? Porque Isaque ouviu isso com clareza. Porque Isaque diz, ouve isso. Aí no versículo 6 diz, portanto, Isaque ficou em Gerar. Gerar, que hoje é o lugar que muitos conhecem, que é a Palestina, que é a faixa de Gaza. Um lugar onde havia fome, onde havia escassez. Mas era no lugar onde havia escassez que Deus gostaria que Isaque estivesse. Porque no tempo da escassez, a promessa se cumprirá na vida de Isaque. No tempo da escassez, o Senhor fará com que as coisas voltem ao normal. E eu quero dizer a você que o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaque, é o mesmo Deus que se você se propõe a adorar essa noite,
Esse Deus não tem variação de mudanças, esse Deus não volta atrás, esse Deus não retrocede, esse Deus é fiel, esse Deus é bondoso, esse Deus é misericordioso, esse Deus é real, esse Deus é forte, esse Deus é invencível, imbatível. Esse é o nosso Deus essa noite e nós aqui estamos para adorar esse Deus. Porque esse Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será eternamente. Por isso, quando nós muitas das vezes oramos, e quem conhece as promessas e os decretos, quem conhece os mandamentos, sempre ora de uma forma absurdamente assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque recorre à promessa, recorre à fidelidade desse Deus. E eu gostaria muito que você ampliasse isso a hoje. Porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó também é seu Deus. Também é o Deus da sua casa, é o Deus da sua família, é o Deus da sua geração. Este é o mesmo Deus e por você estar diante desse Deus, creia nas promessas desse Deus. Porque esse Deus ainda cumpre suas promessas. Esse Deus ainda faz as coisas acontecerem. E eu fico pensando a cabeça desse rapaz chamado Isaac. Espera aí, Deus, tem uma fome na terra. Como é que o Senhor quer que eu vá para onde há fome? Semelhantemente lá como aconteceu com o meu pai. Houve fome na terra. E a Bíblia diz que há uma coisa interessante. Se você olhar no versículo 12, a Bíblia diz que é a continuidade do que nós estamos falando. Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. É interessante você observar que eu estou falando, a Bíblia está falando de uma terra de escassez, de seca. Mas aonde há promessa, há cumprimento da mesma. Aonde há um alinhamento em obediência, haverá um cumprimento da mesma. Lembre-se que Deus disse a Isaac: Isaac, você precisa fazer a obediência se tornar uma realidade. Porque quando nós estamos em obediência, o Senhor não pode deixar de cumprir a sua palavra. Porque o Senhor vela por sua palavra, mas vela aos obedientes. Isaac poderia ter dito: eu vou fazer o que está na minha cabeça. Eu vou para a terra que parece ser melhor do que a estou agora. Eu vou procurar outro lugar. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu acho que eu posso ser melhor em outro lugar. E Deus disse a ele: não, você será o que você tem que ser aonde eu plantar você. Aonde eu colocar você, aonde você estiver, porque a minha bondade e a minha misericórdia te acompanharão todos os dias. A minha bondade. E diz a palavra do Senhor, que o Senhor abençoou Isaac, porque Isaac plantou. Isso fala de trabalho, de dedicação, de obediência. No versículo seguinte, ele diz: Isaac prosperou, se tornou rico e influente. Eu quero saber em que logística ou em que lógica um homem qualquer pode viver isso em uma terra de sequidão. Que lógica há numa terra de sequidão Deus fazer o que está fazendo na vida de Isaac? Não há lógica humana, porque Deus não opera na lógica humana, Deus opera na obediência humana. Deus não opera no que o homem vê, Ele opera no que o homem obedece. Quando o homem obedece a esse Deus, certamente esse Deus
corresponderá a este homem com aquilo que este homem precisa. E diz que adquiriu tantos, versículo 14, adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e de bois, e tantos servos que os filisteus o invejaram. Eu fico pensando mais uma vez nisso. Quebrando a lógica humana, Deus consegue fazer com que um homem prospere em uma terra de sequidão. E eu quero liberar essa palavra essa noite nesse lugar. Há uma palavra ativa na sua vida. Há uma promessa ativa na sua vida. Há uma promessa dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, que ainda estão se cumprindo e se cumprirão na tua casa, na tua existência, e terá continuidade essa promessa, porque o Deus de promessa não falha nas suas promessas. O Deus de promessa não volta atrás na sua promessa. O que talvez aconteça é que nós nos tornamos desobedientes ao Deus de promessa. E quando há desobediência, é gerado em nós a rebelião, é gerado em nós um monte de coisa que às vezes não queremos entender. Eu estava dizendo isso aqui na última sexta-feira. Se você não é obediente a um receituário médico, você acha que será obediente a Deus quando Ele te pede alguma coisa? Eu estava falando isso porque muitas das vezes nós temos um receituário e achamos que às vezes já estamos bom e não damos continuidade à medicação que a nós é receitada. E de vez em quando a medicação é esquecida, porque nós queremos esquecer e depois vem a doença voltando. E aí nós dizemos assim, o que aconteceu? O Senhor me esqueceu. Não, é que se há desobediência, não há cumprimento da promessa. Posso ouvir um amém essa noite? Se não há obediência, não há cumprimento da promessa. Mas a obediência vai levar você a ter uma promessa de Deus na sua vida. No versículo 15 diz, por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaque, que tinham sido cavados pelos servos do pai Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou a Isaque que deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Mas uma vez volto a ressaltar, quebrando a lógica humana. Um homem que chega numa terra que não tem absolutamente nada a oferecer. Deus usa as suas mãos para prosperar. Deus usa a mão deste homem para crescer e evoluir. Deus usa a mão deste homem para fazer coisas que nunca ninguém fez antes, mas o segredo não é as mãos deste homem, o segredo é a obediência deste homem. A obediência deste homem fez com que ele fizesse o que ninguém queria fazer. É como nós cantamos hoje, a bondade de Deus me seguirá, eu me rendo a Ti, eu entrego a Ti, eu obedeço a Ti, mesmo quando não há nenhum sentido para isso. O problema de alguns crentes é que eles querem encontrar sentidos para tudo. E o nosso Deus não opera no seu sentido. Nosso Deus opera na sua fé. E a fé que nós temos nesse Deus mudará a nossa história. Esse Deus é um Deus que faz coisas grandes acontecer. Então Isaque partiu, versículo 17. Então Isaque partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou as suas tendas. Reabriu os poços que seu pai havia cavado e os filisteus haviam fechado, depois da morte de Abraão, e lhes deu o mesmo nome que Abraão lhes tinha dado. Os servos de Isaque também cavaram no vale de Gerar, encontraram uma fonte de águas correntes. Contudo, os pastores de Gerar enfrentaram em conflito os pastores de Isaque. Esta água é nossa, diziam eles. Por isso Isaque chamou o poço de poço de Ezeque. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós precisamos obedecer a Deus em algumas coisas. E nós precisamos entender o que Deus pode fazer na nossa vida. E eu quero que você se desarme essa noite. Eu quero que você
quebre o raciocínio lógico que você tem, porque esse raciocínio lógico pode ser a coisa que mais te atrapalha a viver as promessas. Porque quem vive as promessas não está ligado ao raciocínio lógico, está ligado à obediência. Exemplo do que eu já falei aqui um dia desse, é exemplo que quando o povo chega na frente do Rio Jordão, às vezes você precisa entender que não é pela sua lógica, é pela obediência. Davi vai pegar algumas pedrinhas para enfrentar um gigante. Que pedrinhas podem vencer um gigante? Nenhuma. Nenhuma pedra poderia vencer o gigante, nem Davi poderia vencer o gigante. Mas o Deus que estava em Davi venceu o gigante. Quando Davi faz o que teve que fazer, foi obedecendo. Lógico, talvez você diga, é muito maluco isso, pastor. É maluco sim, porque quem obedece anda acima da média. Quem obedece não está olhando para baixo, está olhando para cima. Quem obedece diz, o meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor. Eu tenho um Deus poderoso, um Deus que usa o cuspe no chão, faz um lodo e cura um cego. Eu tenho um Deus que manda alguém jogar uma rede depois de uma noite toda jogando a rede e não dá certo. E aí o cara diz, eu não vou fazer mais isso sobre as minhas palavras. Eu lançarei as redes sobre a sua palavra, porque eu tenho as redes, mas a palavra é sua. Eu tenho o conhecimento, mas o milagre é seu. Eu tenho o conhecimento, mas é a tua palavra que em mim faz a diferença. Ouça o centro cristão da família. A palavra está em você, a palavra habita em você. Ande e obedeça à palavra. Quer aplaudir? Aplauda ao Senhor. Dê uma melhor salva de palmas ao Senhor. Confie no Senhor em tempos difíceis. Confie no Senhor em tempos difíceis. Os tempos difíceis estão para todos. Sabe por que eu amo a Bíblia? Porque eu amo a Bíblia, eu amo a Bíblia, eu amo a Bíblia e tenho lido ela todos os dias, o dia todo, se eu pudesse. É porque na Bíblia eu não encontro nenhum momento que alguém não tenha passado por uma situação difícil, que Deus não tenha se levantado como seu resgatador. Na Bíblia há tantas pessoas que passam por lutas e dificuldades, mas a fé e a obediência a Deus faz com que eles vejam milagres que ninguém viu antes. Por isso eu quero te impulsionar essa noite a deixar de lado o seu raciocínio e obedecer a Deus. Porque se aquele homem não tivesse obedecido Jesus quando ele disse a ele, olha, vá na praia, pegue um peixe, e na boca daquele peixe vai haver o dinheiro que você vai pagar o seu imposto, o imposto de todo mundo aqui. Me diga uma coisa, você seria doido para fazer isso? Você seria maluco para fazer isso? Ou quando Jesus está dizendo para os seus discípulos, olha, vá até a cidade, o homem que passar com o cântaro na cabeça, você lembra disso? O homem que passar pelo cântaro na cabeça, você vai dizer assim, olha, prepare o lugar que o mestre hoje vai jantar com você. Você sabe quantas vezes isso poderia acontecer naquele lugar? Nenhuma. Porque homens não andavam com cântaros ou vaso na cabeça. Mas quando a palavra do Senhor é liberada, quem obedece e tem ouvidos, vai obedecer e vai ver coisas sobrenaturais acontecerem. Mas preciso obedecer, não preciso apenas ouvir. Talvez você esteja cheio de ouvir. Talvez você esteja cheio de ouvir. E que tal agora parar de ouvir e também obedecer? Junto com ouvir e obedecer. Porque muitos de nós estamos parados no meio do caminho. Não é por falta de ouvir, é por falta de obedecer. E a obediência quebra o jugo, e eu profetizo essa noite, um batismo de obediência essa noite.
um batismo de obediência, porque por mais que você ouça algo e você diga não pode acontecer, você vai obedecer, porque Ele vai respaldar a palavra que Ele te deu. Porque Ele é fiel para respaldar a palavra que Ele te deu. Você precisa crer nisso. Quantos de nós que estamos aqui hoje somos sinceros com Deus? Deus nos falou alguma coisa e nós fomos pensar logicamente. E como nós fomos pensar logicamente, a gente encontrou um monte de dificuldade para obedecer. E aí, ao invés de avançar, nós retrocedemos. Nós retrocedemos. Eu lhe faço uma pergunta esta noite. Se você tivesse obedecido, em que patamar você estava? Se você tivesse parado para obedecer, aonde você estava? Porque talvez a nossa desobediência só nos leve a andar em círculos. Eu estou na igreja. Mano, estar na igreja não te garante nada. Andar com uma Bíblia debaixo do braço não adianta nada. Fazer um monte de coisa não adianta nada. Porque não existe meia obediência. Ou a obediência é total, ou é desobediência. É por isso que quando eu olho para o pai Abraão, eu fico pensando nisso todos os dias. Talvez você diga assim, mas Abraão é chamado do pai da fé. Ei, para alguém ser o pai da fé, tem que obedecer. E a obediência que Deus disse a Abraão, ou pediu a Abraão, foi algo terrível. Foi algo que machucou o coração de Abraão. Foi algo que feriu Abraão, foi algo que Abraão disse, não pode. Mas Abraão, acima do seu achismo, acima disso, aquilo outro, ele disse, eu vou obedecer. Porque se eu obedecer, eu sei que Ele vai me respaldar e vai me abençoar. Abraão olhou e disse, não interessa se vai me arrebentar, não interessa se vai acabar comigo, não interessa se isso vai fazer eu ficar manchado na minha vida, eu vou obedecer. E a Bíblia diz que ele obedeceu. Ele pega seu menino e vai levando seu menino até chegar no lugar de sacrifício. E o mais interessante é que esse menino sabia quem era o Deus do pai dele. Tanto que esse menino não dá um esporro sequer, não esperneia, não fala nada. Ele fica lá quieto, sabendo de uma coisa. Se Deus me deu ao meu pai, Deus pode me ressuscitar depois. Se Deus vai me tirar agora, eu sei que Ele pode me levar para um lugar melhor. Porque a obediência me sacrifica, a obediência me arrebenta, a obediência acaba comigo, mas a minha obediência me eleva em níveis maiores. A minha obediência me leva a viver coisas que eu nunca vi antes. Está escrito aí, você leu o que Isaac viveu. O que Isaac viveu, não viveu porque tinha que viver. Ele viveu pela obediência. E eu profetizo essa noite na sua vida um nível de obediência aonde você confiará no Senhor de todo o seu coração. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Provérbios 3, 5, o grande Salomão diz que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Ouça, Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu entendimento. Sabe o que está dizendo aqui? Simples, é simples. O que Salomão está dizendo olha, confie no Senhor. E não importa em que momento você esteja, confie no Senhor.
Não olhe para o seu título, não olhe para a sua experiência, não olhe pelo que você já viveu ou viverá, não olhe nada para isso, porque esse seu entendimento não serve para nada. O que serve é a tua confiança quando se trata do Senhor. Quando se trata das coisas de Deus, toda a minha experiência cai, mas a minha obediência me eleva. Quando eu estou debaixo de obediência, eu estou obedecendo o Senhor de todo o meu coração, eu confio no Senhor, e não me importa quem diga, ou quem pense, ou quem fale alguma coisa, eu continuarei confiando no Senhor, porque o Senhor é fiel, é justo, é poderoso, é real, é imbatível, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é grande, é poderoso, e não há nada que trave, que pare aquilo que o Senhor tem na nossa vida e na sua vida. Você sabe disso? Você às vezes está em um dilema, porque você está achando que o teu entendimento é maior do que a tua fé. Teu entendimento nunca pode ser maior do que a tua fé. Porque se fosse assim, exemplificarei com o pequeno Davi. Quando ele olhou o gigante, você acha que Davi não teve medo? Você acha que Davi em nenhum momento disse assim: meu pai, o que está acontecendo? O que é que eu estou fazendo aqui? Você acha que Davi não olhou para aquele gigante e não tremeu? Não deu vontade de voltar para trás? Não deu vontade de voltar para a casa do papai, onde estava seguro? Claro que deu. Mas Davi, ele obedeceu. Davi, ele não deixou que os seus pensamentos ficassem em dúvida com a palavra de Deus. Sabe qual é o maior problema que nós, os seres humanos, temos? É o problema de achar que os nossos conhecimentos ou os nossos sentimentos são maiores do que Deus que nós servimos. Eu quero dizer para você que você talvez nunca na tua vida vá conhecer uma cura para o câncer pela medicina, mas você tem um Deus que cura o câncer. Talvez você nunca vai encontrar a cura física ou no remédio pela AIDS, mas você vai conhecer um Deus que cura a AIDS. Você talvez nunca vai conhecer um monte de coisa, mas você tem um Deus criador poderoso para todas as coisas. Talvez você diga assim: ah, eu não posso, mas Ele pode. Eu não consigo, mas Ele consegue. Eu não faço, mas Ele faz, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. É esse Deus que você serve? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Se é assim, para de confiar no teu conhecimento. Se é assim, para de achar que com Deus 2 mais 2 é 4. Com Deus 2 mais 2 vai muito além do 4. Ele diz assim mesmo: um dia para mim pode ser 1000 anos. E 1000 anos para mim pode ser um dia. Ele foge da linha do tempo. Ele foge do raciocínio humano. E eu quero dizer essa noite na sua vida, que o que Deus não fez em semanas, Ele pode fazer hoje. O que Ele não fez em anos, Ele pode fazer hoje. O que Ele não fez ontem, Ele pode fazer daqui a uma semana. Porque Ele é Deus. Porque Ele é o Senhor, porque Ele se move, porque Ele fala, porque Ele age, porque Ele é Deus, e não há nada que o pare. Não há nada que o pare, porque Ele é Deus. Coloque a mão no seu coração e feche seus olhos e diga: Senhor Jesus, em Teu nome, eu quero quebrar todo o meu raciocínio lógico diante da Tua palavra. Amém. Eu quero obedecer. E não me diga que obedecer é fácil, porque não é. Minha esposa poderia falar isso para você a semana passada. Eu estava diante de um dilema, se eu fazia ou se eu não fazia algo. E ela disse para mim: o que foi que Deus te falou? Deus falou isso. Então vá lá e obedeça. Porque você vai ser mais feliz se obedecer do que você achar que você foi injustiçado. Uau! Ela arrebentou meu coração naquele dia. Na verdade, ela me chutou no meu coração naquele dia.
Porque às vezes eu acho que eu sou injustiçado em algumas situações, por isso eu não preciso obedecer. Eu preciso obedecer em todo o tempo. Confiar em Deus mesmo quando não entendemos completamente os desafios que enfrentamos. Eu libero isso essa noite na sua vida. Eu abro os céus dessa casa e que essa unção recaia sobre você. Você vai confiar em Deus, mesmo não entendendo completamente o que está diante de você. Só vai e obedeça. Se Ele está dizendo, vai e obedeça. Mas se Ele realmente está dizendo. Eu aprendi com o meu apóstolo uma coisa e eu vou sempre guardar isso no meu coração. Quando Deus te disser algo, Ele sempre vai confirmar isso por alguém que está sobre a sua vida. Até para que você não passe vergonha amanhã dizendo que foi Deus que me disse e Deus não te disse nada e você quebra a sua cara. Essa é forte, né? Ele me ensinou isso, meu apóstolo. Nunca me diga que Deus te disse se Deus não te disse nada, Marcelo. Porque se Deus não te disse nada e tu está buscando um subterfúgio para viver uma coisa que você acredita que tenha que viver, você vai quebrar a sua cara, você vai passar vergonha e as pessoas vão olhar para você e vão dizer, tá vendo só? Tudo o que ele falou era mentira. Por isso tome cuidado também quando Deus te disser alguma coisa. Peça a confirmação de Deus, Ele vai te confirmar. Porque o seu coração é enganoso. Sim ou não? Meu coração é enganoso. Quantas vezes eu estou num dilema achando que eu estou fazendo uma coisa certa. E eu ligo para o meu pastor e digo, estou assim. Ele vai dizer, está errado. Isso não é Deus na sua vida, cara. Por isso que eu aprendi a não falar nada em nome de Deus que Deus não me tenha dito primeiro. Porque até como um ministro de Deus aqui nesse altar, se eu falar coisas que Deus não mandou eu dizer, eu vou passar vergonha. Como está muita gente passando vergonha por aí. Como tem muita gente que disse, Deus me disse, e arrebentou a cara. Está no fundo do poço, está desviado, está cheio de coisa, porque Deus disse. Deus não se engana. Deus não te engana quando Ele diz. Mas você pode se enganar quando você acha que seu coração está falando em nome de Deus. Posso ouvir um amém por isso? Você recebe isso na sua vida? A gente precisa crer que Deus pode nos prosperar na nossa terra de sequidez, sim ou não? De sequidão, sim ou não? A gente pode prosperar, mas a gente também tem que aprender que nesse tempo a gente tem que buscar ao Senhor. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Não existe mágica, existe fé, existe sobrenatural, mas não existe mágica. Para você ver milagres de Deus na sua vida, você tem que ter uma anatomia. E essa anatomia está no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Isaías 55, verso 6. Isaías vai nos dizer uma coisa importante. Eu estou numa terra difícil. Eu estou vivendo dias difíceis. Eu estou vivendo dias complicados. Mas eu confio no Senhor. Eu confio na presença do Senhor. Então eu vou ter que tomar uma atitude para ouvir o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você de verdade. Eu nunca creio que Deus vai falar com a gente se a gente não passar por um período de oração. Eu nunca creio que Deus vai falar comigo se eu me recusar a buscar a sua face. Estar na igreja não me garante absolutamente nada. Agora o que me garante é buscar a face do Senhor. Porque quando eu o busco, eu o acho. Quando eu quero ouvir Deus, eu vou buscar a sua voz. Mas o problema é que quando eu quero ouvir Deus, eu não quero realmente ouvir Deus. Eu quero ouvir o que eu quero ouvir. Porque às vezes Deus não quer me dizer o que eu quero ouvir. Deus quer me dizer o que eu preciso ouvir.
E às vezes o que eu preciso ouvir não afaga meu ego, não me faz ficar feliz. Mas ora, eu quero obedecer a Deus, e nem sempre que obedecemos felizes. Obedecemos porque temos que obedecer. Quem nunca fez isso com um patrão? Quem nunca fez isso com uma mãe ou um pai? Quantas vezes nós obedecemos porque sabemos que temos que obedecer, não porque queremos obedecer, porque a rebeldia está no nosso coração, porque somos rebeldes diante de Deus. Olha o que Isaías capítulo 55, verso 6 diz: busquem o Senhor. Busquem o Senhor. Cara, não é Deus que vai te buscar. Essa é uma ideia errônea que temos hoje em dia, que achamos porque estamos na igreja, o anjo vai descer do céu, como desceu para Maria, e vai dizer, oh, agraciado ou agraciada. Não. Como anda a sua busca por Deus? Tem gente que está fazendo um esforço enorme para ver algumas coisas de Deus acontecer. Mas quem caminha com Deus, as coisas fluem naturalmente. Quem anda com Deus não faz esforço para ser aplaudido. Quem anda com Deus não faz esforço para que as pessoas olhem e digam que ele é um homem de Deus. Olha Isaac. Isaac andou com Deus e logo todo mundo olhou para Isaac e começou a ver a grandeza do Deus de Isaac. Eu quero profetizar essa noite aqui, quem tiver coragem de andar com Deus, quem tiver coragem de buscar Deus, quem tiver coragem de se arrebentar todo e ver a glória de Deus, vai crescer, multiplicar e vai mover a terra. Mas como a metade está com vergonha e com medo disso, ficou calado agora. Porque você precisa ter coragem para obedecer. Busque ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Perto, o Senhor está perto. Talvez você diga assim, ah pastor, eu estou tão distante de Deus. Talvez essa seja a afirmação mais acertada e assertiva que você diz, confirma. Deus não está longe de você. Deus nunca esteve longe. Deus nunca te esqueceu, Deus nunca te abandonou, Deus nunca te deixou no meio do caminho para morrer, Deus nunca fez nada disso. O que aconteceu foi você que se distanciou dele. Foi você que achou que o teu dinheiro, o teu arrogância, o teu ego, a tua não sei o que é melhor do que Deus e não quis obedecer. Se você está longe, não é culpa de Deus, é sua própria culpa. Se você está distante, se você está desmotivado, se você não tem o que fazer, a culpa é sua. Porque Deus nunca está distante do seu povo. Deus está sempre perto do seu povo. Clama a Ele, e Ele vai te responder. Clama a Ele e Ele vai ser encontrado por você. Jesus disse, quem me busca, me acha. Quem me busca, me acha. Mas você não busca, você não acha. Você investe mais tempo em coisas pessoais, em buscas pessoais, do que uma busca de relacionamento com Deus. Eu desafio qualquer um aqui essa noite a buscar, a entrar numa campanha de oração, a fazer um voto de jejum, a fazer qualquer coisa diante de Deus, que Deus não vai responder aquilo que você precisa. Eu já fui um menino jovem, já vi muitas coisas Deus fazer através de oração e de jejum. Eu já vi Deus mover coisas que ninguém queria mover. Eu já vi Deus tocar em coração de gente que ninguém queria ser tocado, queria tocar. Porque Deus vai aonde eu não posso ir, Deus fala onde eu não posso falar, Deus pode tocar onde eu não toco. Deus é Deus, e Deus é Deus, e Deus é Deus, e Deus é Deus, e Deus é poderoso. Mas o problema é que nós somos uma geração de dura serviço. Nós somos uma geração que colocou a sua fé em muitas coisas e esqueceu de depositá-la no Deus poderoso.
Nós somos uma geração que se levantou da modernidade, mas deixou que a modernidade se tornasse um mundanismo dentro de nós. Nós gostamos de brincar com o santo e com o profano ao mesmo tempo. Nós gostamos de acender uma vela para Deus e para o diabo. Nós gostamos de ser um crente que está com um pé dentro da igreja e outra no mundo. Nós gostamos de tudo isso. E quem faz tudo isso não pode ver a glória de Deus. Porque Deus se revela àqueles que o buscam. Deus se revela àquele que é real. Ele se revela àquele que é alguém que tem nele confiança. Entendeu isso essa noite? Efésios capítulo 4, versículo 32. Deus não quer somente ser bom para nós. Ele quer que a sua bondade seja multiplicada através de nós. Agora existe um problema sério e eu queria que você pensasse no que eu vou te falar. Deus não pode ser multiplicado através de mim se eu não o busco, se eu não tenho relacionamento com Ele. Então, naturalmente, eu posso me tornar uma árvore plantada em boa terra, que tenha tantas coisas, mas poucos frutos ou nenhum fruto. Não há necessidade de termos árvores se não forem frutíferas. Eu quero te dizer uma coisa: aquele que busca a bondade de Deus, ele se revelará como bondoso. Você não entendeu, então você perdeu isso. Por que ele se revelará como bondoso? Porque o desejo dele é que multipliquemos a sua bondade. E eu estou dizendo essa noite aqui, há um céu aberto nesse lugar, e a bondade de Deus te alcançará, como nós cantamos hoje, mas ela se multiplicará. Porque não adianta você receber a bondade e ficar com ela. Você não é uma ilha, você não é uma ilha. Você não é um cofre. Você é uma botija de azeite. Quando a viúva procurou o profeta, o azeite não parou de jorrar, enquanto todas as botijas não estavam cheias. Se há algum vaso essa noite, eu libero sobre esse vaso nessa casa, a bondade se multiplicará em você, a bondade se levantará em você, e essa bondade se multiplicará. Diga, eu recebo isso. Porque até se você não quiser dividir bondade, você não vai estar obedecendo a Deus. Porque a promessa que Deus fez a Abraão, que falou a Isaac, você lembra? Em ti, ou através de ti, eu abençoarei as famílias da terra. E eu quero dizer para você, eu quero te afirmar isso essa noite, eu quero declarar isso nessa noite, que você é um abençoador das famílias da terra. Você é um Baruque, um abençoador. Você tem para dar. Eu profetizo isso essa noite. Você tem para dar. Porque se você só tiver para ter, não vai ser. Porque não é bom a gente receber. É bom a gente receber? Claro que é. Mas bom mesmo é dar. É dar. Você está entendendo isso essa noite? Eu quero ter, Pai, mas eu quero ter para dar. Porque ter por ter é fácil. E eu vou dizer uma coisa para você: aquele que dá a semente ao semeador ainda está vivo e está aqui entre nós hoje.
Porque quem dá semente ao semeador é Ele. E Ele vai se responsabilizar por isso. Diz o texto de Efésios capítulo 4, 32. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Como Deus nos abençoa com bondade e misericórdia, somos chamados a refletir essas qualidades em nossas ações com os outros. Essa parte matou, não foi, irmão? Essa parte você não gosta, né? Mas eu quero dizer para você que essa parte não está desassociada à promessa. Essa parte não está desassociada à obediência. Você precisa fazer uma reflexão profunda na sua vida hoje. E ser bastante corajoso ou corajosa e procurar dentro de você aonde você está desobedecendo a palavra e corrigir você. E se corrigir, autocorreção. É dizer, Senhor, eu estou aqui, enquadrado aqui. Mas não há nada que seja mais forte do que seu amor na minha vida. Não há nada mais forte do que eu me arrepender da maldade, da infidelidade com a tua palavra. Deus está dizendo que eu tenho que ser bom e compassivo, bom com as pessoas. É por isso que muitos de nós não estamos vendo a fidelidade de Deus e nem a bondade de Deus. Porque se você for igual Maquiavel, frio e calculista, você vai encontrar um monte de coisa dentro de você, como eu tenho encontrado dentro de mim. Como eu falei anteriormente, eu achei que eu tinha sido injustiçado pelo fato no passado. E isso parecia que dentro de mim era intransponível. Eu fui injustiçado. E achei que por esse ato de injustiça, eu não deveria nem falar com essa pessoa. Mas Deus me disse o seguinte: se você não for e não abençoar, como eu poderei te abençoar? Se a minha misericórdia e minha bondade te encontram, você vai ter que falar isso e fazer isso, mesmo que isso te arrebente e te doa. Eu me arrebentei, mas eu obedeci. Eu fiquei chateado, mas eu obedeci. Porque eu não quero carregar uma culpa dentro de mim. Eu não estar vendo o que Deus prometeu, porque eu acho que eu sou o coitadinho de Jesus. Porque eu fui injustiçado. Porque alguém falou mal de mim. Você fazendo as coisas certas ou erradas, todo mundo vai falar mal de você. Agora, eu prefiro ser refém de Deus do que ser refém de um sentimento que só me faz parar no meio do caminho. Eu prefiro ser um escravo do Senhor do que um escravo de um sentimento que eu acho na qual eu fui o coitadinho, o lesado, o arrebentado. Porque isso não vai mudar nada a minha vida. Mas a obediência me mudará. A obediência me levará à terra onde eu vou plantar 100 por 1 e eu vou colher. Me levará a ver a multiplicação do meu rebanho. Mas por quê? Não porque eu sou bom. Eu não sou bom. Não sou bom. Eu quero ser obediente. E se a obediência vai me levar a ser bom, eu estou disposto a obedecer. Deu para você entender essa noite? Você ficou calado? O que foi, irmão? Você está pensando em você? Boa.
Porque se você entra nesta casa e ouve uma palavra como essa, e você sai daqui do mesmo jeito que você entrou, você perdeu tempo. E vamos falar a verdade aqui. Olha para mim, olha para mim. Fecha a Bíblia aí um pouquinho, olha para mim, olha para mim. Quantas vezes você não tem aquele sentimento que ir à igreja tem sido apenas uma perda de tempo? Quantas vezes você tem vindo ao culto dominical e acha que está tudo lá e que nada volta ao lugar? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que às vezes o problema não é o pastor que prega, não é os ministros de dança, não são os cantores ou os músicos. O problema pode ser você. Você já parou para pensar que tem dias que você está doido para chutar o pau da barraca? Que você está desmotivado, está cheio de mamãe. Deixa para lá. Você está cheio de 9 horas. Você está cheio de ninguém me ama, ninguém me quer. Ninguém gosta de mim. Ninguém fala comigo. Ninguém me liga. Ninguém isso, ninguém aquilo, ninguém aquilo outro. Já parou para pensar um pouquinho sobre isso? Que o problema não pode estar no outro. Ele pode estar em você e em mim. Porque é muito fácil culpar o outro. É muito fácil achar o defeito no outro. É muito fácil dizer que o problema é o outro. Mas é difícil a gente dizer que o problema sou eu. E é por isso que às vezes você tem esse sentimento de improdutividade, de sequidão, de deserto. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, você é como um vaso na mão do oleiro. O oleiro vai precisar quebrar? Vai. O oleiro vai precisar arrebentar? Vai. Mas eu prefiro estar na mão do oleiro, sendo todo quebrado, do que na mão de um homem todo quebrado. Davi vai dizer, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, mas eu prefiro cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Sabe por quê? Porque Deus tem misericórdia. Homem não tem misericórdia. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você essa noite? E eu quero encerrar pedindo a você que abra a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 107, versículo 1. Versículo 1. Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Em outras versões diz, dei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Bondade não tem validade. Amor não tem validade. Porque a eternidade está nesse Deus. Ele auto se denomina, através de Jesus, eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Tudo começa e termina em mim. Por isso nós precisamos entender isso essa noite. Eu preciso me corrigir, porque eu tenho muitas promessas de Deus na minha vida. Nós precisamos nos corrigir,
Porque existem muitas bondades de Deus a nos alcançar. Nós precisamos obedecer, porque as promessas estão ligadas às obediências. Nós precisamos obedecer os decretos. Não há lugar para o meu acho. Eu acho. Não. Eu acho. Também não. Há lugar para a obediência, mas não para o eu acho. E é aí que eu quero dizer uma coisa para você. Quando Deus leva tanto Abraão como Isaac para uma terra de sequidão, Deus não estava brincando com eles. Deus estava apenas testando-os para saber se eles eram capazes de obedecer em todo o tempo. Eu quero te fazer uma advertência como seu pastor essa noite. Cuidado. Cuidado com a sequidão. Mas cuidado muito mais com a abundância. Cuidado com a sequidão, mas cuidado muito com a grandeza de Deus na sua vida. Porque Ele pode levantar qualquer um aqui e fazer grande, sim ou não? Ele pode pegar qualquer pessoa aqui e mudar toda a trajetória da sua vida em questão de minutos, de horas, de dias, de semanas e de meses. Mas o problema não é Ele fazer isso. O problema é quando Ele fazer isso. Aonde estará o seu coração? Meu apóstolo disse essa semana uma coisa que eu guardei muito forte. Ele disse o seguinte: ser fiel no 1 é fácil. Ser fiel no 1000 é mais difícil. Porque somos preparados para administrar coisas na sequidão, na escassez. Mas não sabemos ter a mesma sabedoria, a mesma obediência na multiplicação. Então eu vou te falar uma coisa e não fique chateado comigo hoje. Não fique. Mas como eu disse para você, eu não falo o que eu quero, eu falo o que Deus me manda. Primeira coisa, se pergunte por que você não está vivendo a promessa de Deus. Se pergunte. Segunda coisa, como é você no dia que você tem e no dia que você não tem? Como você se comporta diante de Deus no dia que está tudo florido e no dia em que as folhas caíram todas da árvore? Porque na concepção de Deus, as estações vão e vêm, mas Ele não muda de acordo com as estações. Ele continua sendo o mesmo em todas as estações. A minha pergunta a você: como você se comporta diante de Deus no dia que está tudo florido? Eu tenho um exemplo claro disso na Bíblia. Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, despidos, cheios de, talvez, algumas marcas nas costas dos açoites que tinham pego. Mas a Bíblia diz que eles estavam cantando e orando no dia da sua prisão. Ouça o que eu vou lhe dizer hoje. Se comporte da mesma forma em todo o tempo. Porque as estações vão e elas vêm. Você pode ver a grandeza do Deus que você serve e jubilá-lo. E também no dia da escassez, jubilar. Mas a chave de tudo é a obediência. Eu quero dizer isso a você essa noite. Só obedeça. Porque a vida é como uma roda gigante. É ou não é? Um dia você está aí embaixo.
outro dia você está em cima. Um dia você desce, outro dia você sobe. Mas o importante é saber se comportar quando está em cima e quando está embaixo. Porque o processo é natural. Tem gente que não sabe isso. Aí vem a chuva, inunda, reclama. Vem o sol, esquenta, reclama. Vem o dia em que tem apenas um prato com feijão e arroz, reclama. Vem um dia que vai a um restaurante chique e come tudo que tem, ainda reclama. Aí não dá para te abençoar desse jeito. Às vezes Deus fala isso para mim, não dá para te abençoar desse jeito, cabeção. Porque se você não sabe se comportar em todos os momentos, cabeção, você só vai dar burro em ponta de faca. Você está entendendo o que eu estou te falando hoje? Isso só é parte de um sermão que eu tenho para outras semanas. Porque eu vou te falar que quem obedece não anda com o santo e o profano. Ou é santo ou é profano. Então, se você vai fazer uma festa, ou é santo ou é profano. Se você vai celebrar algo, ou é santo ou profano. Porque você não vai conseguir servir dois senhores. Porque você vai aborrecer um e vai celebrar o outro. Então eu prefiro aborrecer Baal, aborrecer Mamon, aborrecer o pai da mentira, aborrecer o pai das trevas e obedecer o pai das luzes, a verdade e tudo o que eu preciso fazer na minha vida. Pastor, é difícil. Quem disse que seria fácil? Olha para a sua vida e veja se ela não precisa de um conserto. Porque se ela precisa, essa é uma boa noite para você começar a ir para a oficina de Deus. Porque na oficina de Deus, Ele sabe aonde mexer exatamente. Um leigo não sabe como fazer, mas um bom técnico coloca os olhos e diz: isso aqui tá o defeito. Esses dias eu fui a um lugar e eu levei um aparelho para uma pessoa consertar. E essa pessoa olhou para mim, ligue aí, e eu liguei. E essa pessoa disse: eu já sei onde está o defeito. Eu disse: mas como o senhor sabe? Pelo meu ouvido. Você quer ver? Abriu, está aqui o defeito. Aí o Senhor me ensinou isso. Às vezes, pelo nosso clamor, Deus sabe aonde está o defeito e vai consertar. O problema é que você não quer levar a sua vida para o técnico. Você quer que ela se resolva por passe de mágica. E me perdoa, isso não vai acontecer. Você entendeu isso essa noite? Quem vai decidir diante do Senhor? Fique levante, por favor. O Senhor chama o seu povo e diz assim: ouça, ó Israel, diante de você eu coloco duas portas. Duas portas. Aquela porta que eu chamarei de maldição e aquela porta que eu chamarei de bênção. Mas a anatomia disso diz o seguinte: se você obedecer, se você entender, você escolherá a melhor porta para você. Por isso que o Senhor falou para Josué, lembra? Josué, tem um negócio grande vindo por aí. Mas Josué, não se aparte do livro dessa lei. E nem deixe de obedecê-la, Josué.
porque a sua vida está pautada nela. Bem, eu acho que Josué entendeu isso. Porque quando ele chegou diante do maior muro que existia, o Senhor disse para ele: Josué, dá 7 voltas aí, Josué. Doideira isso. Doideira. Mas Josué lembrou: bem, se eu não posso apartar desse livro, se eu tenho que obedecê-lo, se eu tenho que meditar nele de dia e de noite, o que me custa obedecer? Eu estou diante de algo intransponível. Se eu fizer uma escada, eu não chego nem na metade. Se eu for levantar o exército de Israel, nem a metade vai conseguir driblar os inimigos que estão lá dentro. Então só me resta uma coisa. E graças a Deus, porque restou isso para Josué. Ele disse: é para fazer o que mesmo, Senhor? É para você marchar. O que é para me fazer, Senhor? É para você marchar. Quantas vezes, Senhor? 7. Só marche. Na última, você pega as cornetas e você toca. E Josué obedeceu. Eu não sei para quem eu estou falando isso agora, porque isso não estava na minha mensagem. Se você não aprender a obedecer, você não vai ver coisas acontecendo na sua vida. Porque talvez você diga assim: isso aqui é invencível. O médico pode dizer que você tem uma doença que você não pode vencer. Um juiz pode dizer uma coisa que você não tem direito. Um advogado pode chegar perto de você e dizer: ó, está tudo errado. Ok. Mas nós temos um Deus poderoso, que se nós obedecermos, Ele consegue fazer tudo o que tem que acontecer, sem a gente fazer muita força, só obedecendo. Aí a Bíblia diz que Josué cortou 7 vezes um muro lá, andou. Aí no final, as muralhas caíram. Algo que não era natural. Porque o teu Deus não opera só no natural. O teu Deus opera no sobrenatural. E Ele começa a fazer algo grande essa noite na sua vida. Ele começa a preparar o território para você caminhar. Mas Ele não vai fazer enquanto você não obedecer. Não espera que Deus faça algo se você não obedece. Você está se enganando. Você vai sair daqui enganado se você disser: eu não preciso fazer isso ou aquilo outro. Porque às vezes você vai precisar fazer coisas que parecem até ridículas. Ou você não vai me dizer que andar 7 vezes ao redor de uma muralha não é ridículo. Talvez você diga: não, isso é natural. Se o Senhor te mandar andar 7 voltas ao redor da tua casa, você vai fazer isso? Se o Senhor disser para você: vai, faça isso, entregue aquilo outro. Se o Senhor disser assim: para com a tua arrogância, para com o teu orgulho, se humilha, pede perdão. Porque enquanto Naamã tinha orgulho no coração, ele não viu o milagre acontecer. Abaixou e candarababás. Somente quando Naamã entendeu que não era o rio a solução. Ele olhou para o Jordão e disse: está doido, esse Jordão não presta. Esse Jordão aí, nem bicho toma banho. Não era o Jordão, era a obediência. O teu problema é que tu está olhando com os teus olhos. E enquanto você olhar com os teus olhos, você não vai obedecer, porque a arrogância é muito grande dentro de você. Porque você é muito petulante dentro de você. Aí, Naamã diz assim: peraí, eu não tenho para onde correr mesmo. Eu já estou todo leproso. Minha orelha já está para cair. Meu nariz também. Meus dedos nem se fala.
Então o que custa eu obedecer? O que custa eu obedecer? Alguém falou para ele: Senhor, se fosse na tua terra, tu não ia fazer isso? Porque às vezes a gente precisa ouvir alguém que nos diga o que nós temos que fazer, irmãos. Alguém precisa nos confrontar às vezes. Alguém precisa ser usado por Deus para dizer que estamos errados e precisamos nos corrigir. O problema é como você reage quando alguém te corrige. Isso fala de arrogância, isso fala de petulância. Se alguém te corrige, baixa a tua cabeça e obedece à correção. Naamã foi. Timbu 1, Timbu 2, Timbu 3. Talvez ele tenha olhado e não tenha visto nada. Talvez tenha tido aquela percepção errônea. Não está acontecendo nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto você obedece, você pode até não enxergar algumas coisas, mas o Deus que você serve já está fazendo algumas coisas. Está fazendo algumas coisas. E aí ele vai, Timbu 4. E aí ele começa a perceber que a pele dele está voltando a uma pele normal. Timbu 6. Timbu 7, ele levanta e olha: eu não estou mais leproso. O Senhor me curou. Minha obediência gerou a minha cura. Você está entendendo que eu estou te falando isso hoje? Se você não obedecer, não vai mudar nada na sua vida passar pelaquela porta hoje. Nada. Vai continuar andando em círculos. Vai continuar perdendo. Vai continuar derrotado. Vai continuar vendo as coisas acontecerem na vida dos outros. Se você for desobediente. Mas se você obedecer, e vai te custar obedecer. Ouça o que eu vou te dizer hoje. Vai te custar obedecer. Mas não desmorona antes de obedecer. Desmorona depois que você obedece. Porque se você desmoronar antes de obedecer, não vai fazer nenhum efeito. Feche seus olhos essa noite. Eu quero. Você precisa fazer um exercício agora. Você mais do que ninguém conhece a sua vida. Não tem marido, não tem esposa, não tem mãe, não tem filho, não tem pai que conheça melhor você do que você mesmo. Você sabe exatamente quais são as áreas da sua vida que precisam ser corrigidas e aplumadas. Que você precisa parar de ser desobediente e obedecer. E você tem quebrado a sua cara, você tem olhado em volta e nada tem acontecido, porque você precisa reconhecer que a sua desobediência tem sido aquilo que tem pautado a sua vida para a derrota. A bondade de Deus te seguirá, mas para isso você tem que se render a Ele e obedecer. Não haverá obediência se houver desobediência. Não haverá milagres, não haverá poder, não haverá unção, não haverá crescimento, não haverá desenvolvimento, não haverá êxito se não houver obediência. E Deus quer levar essa casa a níveis maiores. Deus quer levar você a níveis que você nunca viu antes. Deus quer usar as suas mãos para crescer. Deus quer usar a sua vida para romper estruturas. Deus quer mudar a tua vida, a tua descendência. Deus quer mudar a tua geração. Deus quer fazer coisas grandes, mas para isso Ele precisa de obediência.
Senão você vai ficar só olhando acontecer coisas na vida dos outros e reclamando. Então hoje Deus precisa que você se corrija. E a correção é sua. A correção é minha. Eu não faço isso por minha esposa, nem pelos meus filhos. Eu faço isso por mim. E consequentemente minhas atitudes vão tocar a minha geração. Tenho certeza que quando Naamã voltou para casa, a família dele viveu um tempo de júbilo. E durante anos foi contado o que o Senhor fez na vida de Naamã. Porque o Senhor, Ele é um Deus que muda a nossa história. Por isso, em nome de Jesus, eu quero que você pare e pense. Para e pensa na sua vida. Para e pensa na sua vida. E não é por emoção, é por fé. Não é por emoção, é por fé. Não adianta chorar se você não está disposto a mudar. Não adianta você lamentar se não está disposto a largar e obedecer. Senão é apenas emoção. E minha emoção não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é fé. E fé gera obediência. Nós vamos cantar uma canção.